MR Maia apresenta E Por Falar em Som. Produção e apresentação de Militão Ricardo. Então, pessoal, vamos começando a quarta edição do E Por Falar em Som, uma produção da MR Maia. Eu sou Militão Ricardo e a nossa convidada de hoje é a Paola Oliveira, jornalista, mestre em comunicação, produtora, professora, que tem uma estrada considerável, né? Trabalhou com Júpiter Maçã, tem muita história para contar. Com os Replicantes, trabalhou e está trabalhando novamente. E trabalha hoje, uma das pessoas aqui no nosso mercado aqui do sul do Brasil, que trabalha bastante com a questão de direito autoral para o cinema, entende bastante desse assunto, que vai ser a tônica desse nosso episódio hoje, a questão de direito autoral, como é que isso funciona. Isso é uma coisa importante para os músicos. Não é, Paola? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite e parabéns pelo programa, porque a gente precisa falar sobre música, mercado, produção, para que a gente possa se organizar, porque o mercado é muito desorganizado, muito ignorante, no sentido de ignorar leis, direitos, deveres. Então, o meu trabalho com direito autoral, ele começa quando eu produzia as bandas e quando o ECAD batia nos shows para a gente pagar aqueles 10% de bilheteria. Deixa eu fazer uma interrupçãozinha. Quando eu trabalhava em banda, tu tens uma trajetória muito rica, muito interessante. Então, assim, para o pessoal te conhecer melhor, antes da gente entrar no assunto do direito autoral, até porque, como tu já mesmo disseste, isto te levou a chegar no direito autoral, mas tua trajetória como produtora, teu envolvimento com o mercado musical. Bom, a minha primeira produção de shows foi um festival estudantil no IPA, o Restipa, em 1986. E os festivais estudantis, eles são muito importantes para tu começar a entender essa questão da produção. E teve um show do Ney Lisboa naquele ano, as músicas ainda tinham que passar pela censura, pela Polícia Federal, então a gente passou todas as bandas, tinha um selo, né, liberada a execução pública. Pô, em 1986, já na vigência da nova república, governo Tancredo, e ainda levou um tempo até acabarem com isso, né? Eu morava em Brasília, tive banda em Brasília. Interessante que tu falou de festival, porque eu produzi um festival na escola, também já comecei com essa coisa de produção, e dali surgiu a minha primeira banda, a Banda 69, de pessoas que eu conheci num festival. E a gente tinha que levar as letras de música lá no subsolo do prédio da Polícia Federal em Brasília para liberar. Que loucura! Mas em 86, depois da Nova República, é doido. É doido e era um pouco assustador, mas a gente aprendeu a fazer fazendo, né? A gente não ter... O pessoal que mais novo que vai ouvir esse programa, ele já vai ter pessoas que sabem fazer e que vão ensinar a fazer, mas a minha trajetória foi aprender fazendo, assim, a produção de bandas. Então, depois eu comecei a produzir as bandas de blues em Porto Alegre, nos anos 90. Foi quando eu te conheci, na Casa de Cultura Mário Quintana. Isso mesmo. A banda do Iben. Anos Blues. Então a gente trabalhava, não existia internet, não existia nem fax, né? Então a gente trabalhava muito com essas mídias analógicas, ou no papel, cartaz. Xerox. Que maravilha do Xerox. E depois eu fiz um festival de blues na usina do gasômetro, onde eu trabalhei muitos anos na usina, ali quando a gente reconstruiu a usina do gasômetro, que era a Usina Blues, que foi um festival de 6 meses, com toda a cena. E nisso eu fui buscar patrocínios, porque eu tinha estrutura de som e de luz, mas eu não tinha dinheiro para pagar as bandas. Então eu bati na porta da Casa dos Gravadores,
Uma menina de 20 anos, a cara de pau, assim, não, eu preciso de dinheiro para pagar para um festival. Então o produtor, ele é muito mais cara de pau, assim, eu acho, ele tem que ter coragem para ir em frente. Certamente. E depois, Anos Blues, eu acabei trabalhando muito tempo com cinema, que vai ligar depois com isso que eu faço também. Trabalhei muito tempo na área da coordenação de cinema, vídeo e fotografia, onde a gente construiu a sala PF Gastal, junto com o Sasso, José Luiz Sasso, que é um grande produtor musical e faz isolamentos acústicos. E fiz um curso também com o David Tigel de trilha de cinema, onde também eu comecei, porque assim, tudo na tua vida vai somando, né? Estudei saxofone, hoje não toco mais, mas isso me ajuda a ser o que eu sou hoje, dirigir trilhas para cinema. Então é uma soma, o passado ele soma. Tem gente que diz, o meu passado, não quero olhar para trás. Não, o teu passado é o que tu é hoje. Aí depois eu virei crítica musical do Correio do Povo, me formo em jornalismo, vou pro Correio do Povo, viro crítica musical, passo um ano vendo todos os shows possíveis, fazendo coberturas de todos os shows, até conhecer o trabalho do Júpiter, o Sétima Efervescência, que é considerado um dos álbuns mais importantes da história da música brasileira, onde a gente decide se mudar para São Paulo e vai conhecer o Brasil. A gente sabia da limitação que a cidade de Porto Alegre tinha. Nunca o Flávio falou mal da cidade, ele amava essa cidade, mas a gente sabia que a gente precisava ir um pouquinho mais à frente. Então a gente se muda para São Paulo e lá eu vou conhecer realmente o profissionalismo, o palco montado na hora certa, os cabos sem pó, sabe, sem barulho, o técnico de som chega no horário, mesmo que ele fique 2 horas no trânsito, ele vai chegar no horário. São Paulo tem isso, porque tu tem muita gente atrás de ti, se tu não é bom, tu... E nisso eu conheci os festivais brasileiros, a imprensa brasileira. Mas nisso tudo, faça você mesmo. Nós não tivemos ajuda de gravadora, foi uma coisa que precisamos ir. E aí a gente se mandou para São Paulo. Na volta eu venho trabalhar com o Otto Guerra, onde a gente faz Woodstock, Sexo, Orégano, Rock and Roll. O primeiro roteiro sai dali. E ali eu também faço as trilhas do cinema, que eu vou falar depois, posso retornar. E o Gervásio me chama para trabalhar com os Replicantes, isso no final dos anos 90, onde eu fico 13 anos com a banda. E a gente eu produzo 3 discos, 5 turnês brasileiras, uma europeia. E depois eu acabo fazendo um mestrado, eu sou mestre em jabá, o que é uma maravilha, que dá outro programa, né? Atenção, ela é mestre em comunicação e fez uma pesquisa sobre o jabá. Que é muito importante a gente entender. Para quem não sabe, o jabá era o ato de pagar alguma coisa ou conferir alguma vantagem para alguém da equipe de uma emissora de rádio para favorecer a divulgação, né, e a execução, de certa forma, continuada e repetida de determinada música, de determinada gravadora. Uma prática... Uma corrupção branca. Uma prática bastante comum na indústria fonográfica. Até hoje. No planeta inteiro, né? Principalmente no período do disco de vinil, do CD e tal, mas de certa forma ainda tem. Ela está se adaptando agora aos novos tempos, né? Mas isso é outro programa, a gente chega lá. Mas é bem interessante essa relação do jabá. Mas só eu gosto de falar uma coisa interessante do jabá, porque o samba, né? Os sambistas, eles davam pro radialista a sua autoria, que tem a ver com o direito autoral. Então o sambista estava lá no morro, morrendo de fome. Aí chegava o radialista e dizia: não, peraí, te dou um dinheiro e tu me dá a autoria da música. Sim. Então tu tem várias assinaturas que não são verdadeiras e que foi um suborno branco, que a gente chama. E daí com os Replicantes, depois eu acabei indo trabalhar na academia, fiquei muito tempo dando aula, que é uma coisa que eu adoro dar aula, assim, eu adoro os alunos, eu acho que dando aula na comunicação, no jornalismo e na publicidade.
E agora eu retorno, e nesse meio tempo fazendo cinema, produção de cinema, de trilhas para cinema, que é o que vai linkar exatamente com o direito autoral que eu faço hoje. E agora eu voltei para os Replicantes e continuo trabalhando, né, com trilhas para cinema, mesmo com esse corte absurdo e essa perseguição à classe artística, mas a gente está resistindo, né? As próprias editoras estão bastante preocupadas com a relação hoje de tu não ter dinheiro para fazer longas-metragens e curtas-metragens, mas porque está todo mundo sofrendo esse ataque, né? Mas a gente vai resistir. Me permite um parêntese, para as pessoas, é importante saber que havia, ou ainda há, não sei se já diminuíram, mas um fundo de um imposto que todo mundo que tem telefone celular paga uma conta de celular, né? Paga uma quantiazinha do imposto que vai para um fundo, que é um fundo realmente que tem bastante dinheiro, um fundo público, que vinha sendo utilizado para o financiamento da produção audiovisual brasileira, bastante séries de televisão. Existe também uma lei hoje que determina que 60% do que se veicula na TV a cabo no Brasil, TV por assinatura, né, tem que ser produção nacional. E o cinema também, isso também. Então, quer dizer, você tinha que fazer um projeto, ter aprovação no Ministério da Cultura, enfim. É super rigoroso esse Super rigoroso, passar por um processo, um crivo rigoroso, né? E aí você produzia isso, e é importante notar que isso gera uma quantidade muito grande de empregos, isso distribui renda. E são mais de 300 mil pessoas envolvidas direta e indiretamente nesse trabalho. E quase todos os países do mundo têm legislações semelhantes a essa, porque, com exceção dos Estados Unidos e da Índia, que tem mercados gigantescos, os Estados Unidos vende audiovisual para o mundo inteiro, e a Índia tem um mercado interno tão grande, que gosta tanto das produções locais, que eles não precisam de subsídio. Mas o resto, a França tem, a Inglaterra tem, entendeu? Então, o Canadá, Uruguai, México, todos os países desenvolvidos têm isso, países europeus têm isso. Então, nós não estávamos fazendo nada de errado. Então, por causa de uma discordância ideológica, de temática de algum ou dois filmes, o cara cancelar tudo isso é um prejuízo para a economia do país, para a economia do país. É que cada R$1 gerado, a gente gera 8, né? Cada R$1 daquele fundo que era aplicado no filme gerava R$8. Então isso é uma coisa para se pensar. Eu só quero fechar esse parêntese, mas não, porque a gente está falando de produção aqui. A ideia desse podcast é a gente falar sobre produção. E no caso musical, envolve, e aí vai entrar o teu trabalho, né? Porque um filme, a gente fala um filme, um vídeo, mas na verdade é um audiovisual. Então envolve música, envolve o uso de estúdio de gravação para fazer dublagem, para dublar ruídos, efeitos, para produzir música, para mixar a música do filme. Então, para finalizar. Exato. Então é uma parte importante do mercado musical, né, que a Paola tem andado envolvida. Então é bom a gente botar esse contexto também quando a gente está falando aqui de produção, a parte musical das séries de TV, dos filmes, né, tem a ver com isso, tem a ver também com a questão do direito autoral. Mas a gente, voltando, né, então o que é exatamente o meu trabalho, né, hoje, assim, no direito autoral? O diretor, ele me chama algumas vezes. A minha função eu sou uma licenciadora de músicas para audiovisuais. Então o diretor, ele me chama e diz assim, eu quero um Neil Young. Então eu vou buscar conseguir essa música no Neil Young. O que acontece com as produções de cinema? Normalmente a produção tem me chamado no fim, na finalização, o que é errado. A gente tem que ser chamado no começo. Que leva um tempo essas negociações. No mínimo 2 meses e requer dinheiro. Por isso a importância de ter esse fundo com dinheiro. Porque toda música tem valor. Tem gente que acha que música não tem valor, que tu toca de graça. Não, música tem valor. A música vai trabalhar com o teu imaginário, com o teu passado, vai te trazer as recordações.
Então eu vou buscar, então eu faço uma pesquisa, eu pesquiso quem editou. Então, a gente no direito autoral é importante lembrar, existem 2 tipos de direitos, o autoral e o fonograma. O fonograma é de quem pagou a gravação. O fonograma é a gravação. É onde ele está. Quem fez a gravação? Quem é que, né? Onde ele está. Ele pode estar no CD, ele pode estar no vinil, então eu tenho que procurar aonde foi gravado. Então, por exemplo, o diretor diz, eu quero uma música do Neil Young, mas qual o disco do Neil Young que tá a música? Porque tem várias versões. Qual gravadora lançou aquela gravação que o diretor quer no filme? Então, eu noto que, por exemplo, que no direito autoral, mesmo com diretores que eu já trabalhei, continua essa confusão, porque eles não entendem a produção que tu tem 2 pagamentos quando tu trabalha com direito autoral. Tu tem o direito de autor, que é um direito universal. Que é de quem criou a música. De quem criou a música. Quem fez a letra e a melodia. E o fonograma, que é o que a gente vai chamar de direitos conexos, que são a gravadora, ou quem investiu naquela gravação, e os músicos que gravaram. Que são os intérpretes. Então tu vê que tu tem um envolvimento econômico e emocional em relação aos pagamentos e aos direitos que o mercado às vezes não compreende, até mesmo quem está trabalhando com isso. Eu noto, por exemplo, que os músicos não sabem disso. Se tu me permite mais uma parte, é interessante porque em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, as escolas que ensinam a fazer audiovisual, as escolas que ensinam a gravar música e produzir música também preparam os produtores. Eles têm os cursos de business, de negócios, ou seja, o cara que vai gerenciar essa produção, que vai administrar essa produção, que vai vender esse trabalho. Tanto na música como no cinema. No Brasil se ensina a fazer música, se ensina a fazer filme, mas não se ensina o negócio de vender filmes, de produzir e vender filmes. Não se ensina o negócio de produzir e vender música. Esse é um degrau que a gente precisa subir ainda. Porque, como tu falaste, a nossa geração, nós aprendemos no tapa. Não tinha escola, não tinha curso de produção musical, não tinha curso... Tinha curso de cinema, mas era, de novo, fazer cinema. E a produção se aprendeu no dia a dia, na lida, né? E o próprio nossas faculdades de direito tem uma dificuldade de encontrar a disciplina de direito autoral. Pouquíssima gente que entende disso, poucos advogados. E nessa área precisa-se muito para fazer contratos e tudo mais, se depende de advogados que entendam disso. Até porque a gente tem as redes sociais, tu tem o YouTube, tu tem milhões de plataformas que entraram e que tu precisa resgatar isso. Isso tudo gera renda para o músico. Só que como isso veio tão rápido, o YouTube agora, acho que faz um mês que tu vai poder pedir teus direitos e registrar para ti o que foi posto. Por exemplo, no caso dos Replicantes, tu tem Festa Punk, tá com 90 mil visualizações e não é da banda. Agora tu pode pedir pro YouTube transferir isso para ti. Mas isso há um mês atrás isso aconteceu. Então também a gente veio uma onda, né? Passou tudo por cima da gente, assim, foi tudo tão rápido que a gente não conseguiu se organizar. Então a organização do direito autoral é todo dia. Tu tem que ler todo dia. Tu tem que estar te informando todo dia o que está acontecendo, porque há uma mudança. E a gente vai conseguir os nossos direitos. Por exemplo, voltando para a questão do cinema. Ok, eu fiz a trilha, eu paguei a trilha, eu resolvi tudo, mas tem uma outra questão importante que é o cool shoot, que as produtoras não fazem. Que é um documento que tu vai mandar para a TV a cabo, com todas as músicas. Tudo que tu usou, temporalidade, entrada, se é tema de personagem, se é tema de abertura, que cada um tem um valor. Isso rende para as produtoras de cinema. E as produtoras de cinema não fazem isso. E é por exibição em TV a cabo que é onde dá mais dinheiro, porque a bilheteria de cinema não dá muito dinheiro, mas a exibição de TV a cabo dá.
Então, às vezes, uma produtora de cinema faz esse documento e ela consegue pagar um outro funcionário dentro da produtora. Então, assim, o que eu noto é que as produtoras chegam até ali, até liberei a música e deu. Não, tu ainda tem um processo de ir atrás e de... Por exemplo, a minha sociedade é o BC. Eu acabei de fazer esse documento pro Yonlu, o filme do Ike, que tá TV a cabo, ganhou muitos prêmios, está indo muito em festivais. E agora ele recebeu todo o dinheiro que estava parado. Então tu vê que é uma organização que vai além da composição. Às vezes eu acho que os músicos eles compõem e deu. Eles não querem mais saber. E não, é importante os registros certos, registrar a sua música, ver onde está tocando a música, né? E o direito conexo ele dá muito pouco, né? Mas assim, eu acho que a tendência nas redes sociais é que comece a render muito mais se tiver essa organização. A gente tem uma perspectiva agora tecnológica de ter um avanço muito grande no identificação de autores, produtores, intérpretes e o rateio disso, que é a tecnologia blockchain, que é alguma coisa muito nova que está acontecendo no mundo da informática, que é o seguinte: cada arquivo pode ter a sua carteira de identidade. Ele vai ter um número lá, um código de identificação que é único. E aí, qualquer lugar que ele tiver da internet, qualquer lugar que alguém tocar esse negócio, não sei o que, tem como rastrear. Então aí abre-se uma porta, assim, uma possibilidade tecnológica de a gente realmente poder ter uma verificação de execução e depois do rateio de direito muito exata. O que é um salto muito grande, porque esse é um dos problemas que se tem também com o direito autoral, que é a velha questão do rateio, né? da aferição da execução e da divisão disso entre os autores e produtores fonográficos, né? Os códigos eles já existem, e isso eu faço, né? Eu produzo esses códigos, mas o que falta é essa tecnologia que capta esses... Que o ECAD hoje ele já está indo com um aparelhinho nas festas, colocando ali. Antes eu tinha que mandar a lista, né? Agora ele chega com o aparelho consegue captar o que está tocando. Isso já é um grande avanço. Um grande avanço. As pessoas têm pavor do ECAD. Quando tu vai falar, porque o ECAD... Não, o problema não é o ECAD. O problema é nós que não fazemos nada para buscar os nossos direitos. O ano passado existia 600 milhões no Brasil parados de direitos autorais de TV a cabo, de música. Por quê? Porque não se fazia esse documento. Esse documento que identifica que música foi usada, de quem é essa música, quem gravou, quem produziu a gravação dessa música, sem saber de quem é, não tem como pagar. Não tem como pagar, e daí fica parado, e depois que acontece vai pro bolo comum. O que é esse bolo comum? Vai pra Anitta. Aí eles dividem por quem tocou mais. Quem tocou mais vezes, proporcionalmente a Anitta. Então vai X% do dinheiro para a Anitta. Então dinheiro tem, mas é uma questão de cidadania musical, a gente podia chamar isso. É a história dos direitos e deveres. Se fala muito, né? O pessoal reclama os direitos, mas escuta, tem o dever. Eu tenho o dever de fazer o registro de quem usou o que naquele filme, que é a kill sheet, né? Que é esse documento que tu falou, que é onde a gente identifica tudo. Aí se a gente manda a identificação para a associação de compositores, que é a dona do ECAD, aí eles têm como descobrir de quem é a música e tal e poder pagar, né? Então é importante essa observação, assim, eu sou produtor, mas enfim, os músicos, os produtores têm como melhorar, eles têm nas suas mãos a possibilidade de melhorar esse mercado, independente de lei, de coisa, de governo. Mas a lei do direito autoral no Brasil e a lei do direito autoral mundial, elas estão linkadas, né? Elas estão juntas, assim, então é interessante. Parece às vezes que os músicos não conhecem a lei. A impressão que a gente tem é que poucos conhecem. Poucos conhecem. E teve aquele caso do Lobão, que gravou uma música dos Replicantes, gravou Sofista Calhorda e mudou a letra, dizendo que quem estudava na URGS Sociologia era Calhorda, né? Então, assim, no momento que eu ouvi aquilo ali, eu disse,
Ele não pode fazer isso, entende? Ele não pôde lançar música. Só com a autorização do compositor, né? Mas eles não autorizaram, porque ele mexeu na letra, os guris da banda são da URGS, então ele mexeu numa outra questão, né? Então, a lei está aí para proteger, mas tu tem que saber usá-la. Por exemplo, eu posso tocar a música de quem eu quiser ao vivo, mas eu não posso mexer na letra. Porque daí eu posso estar respondendo por danos morais. Então, a liberdade de tocar está na Constituição. Mas tu não pode mexer na letra. Olha aqui, só com autorização. Então, eu estou sempre lendo a lei do direito autoral, porque sempre tem uma dúvida, né? Ela dá uma volta na gente, às vezes. Por exemplo... Juridiquês não é fácil, né? A linguagem jurídica ela é toda cheia de terminologias próprias e tal. Mas ela protege o autor. Protege, mas eu digo, ela não é uma coisa que a gente entenda muito facilmente na primeira leitura. Eu acho que é o que tu está dizendo. Requer sempre estudar isso, ser insistente e muitas vezes, quer dizer, isso é muito normal, ter advogado para ajudar. Quando a gente já tem um faturamento, já tá... Tem um advogado dentro disso para fazer grandes contratos ou contratos mais importantes, justamente para poder fazer tudo de acordo com a lei, para bem de todo mundo, né? Porque um bom acordo é um bom acordo para os dois lados, né? Sim. Para quem fez a música e para quem vai usar a música, né? Bem discutido, bem feito um contrato. Bom para todo mundo. Mas no caso das produtoras, que eu acho que interessa também para o programa, assim, é que as produtoras de áudio façam esse documento. Ou se elas são contratadas por uma produtora de cinema, que elas façam parcerias, porque elas vão ganhar muito mais depois. Então essa parceria de assinar junto o direito conexo é interessante. Como dona do fonograma, é muito importante isso. Esse negócio de ser o dono do fonograma, agora tu tocaste mais um ponto interessante. Hoje, como a tecnologia de gravação, edição, de mixagem se tornou acessível hoje, tem muito músico produzindo o seu trabalho no seu estúdio em casa, no famoso home studio, né? Com agora Spotify, YouTube e tal, ficou também mais fácil para a gente publicar, né? Não precisa mais mandar prensar, tem que ter um dinheiro para pagar uma fábrica, recebe uma caixa de CD, tá, o que eu faço com isso? Levar para a loja, não sei o quê. Então hoje existe a possibilidade do músico que se autoproduz, mas aí o cara tem que tocar, tem que criar música, tem que ensaiar, tem que tocar, tem que gravar, tem que registrar, tem que negociar, tem que fazer. Então requer também, a partir de agora, que os músicos ainda mais passem a ter uma atenção especial com essa parte, né, do universo dos negócios, porque eu também dou aula, né? Também falo de direito autoral para os meus alunos de produção de áudio ali na faculdade do Senac. Eu digo, gente, vocês querem viver das suas criações? Eu digo, então prestem atenção em direito autoral, entendam isso aqui que nós vamos apresentar para vocês, porque o leitinho das crianças vai vir daí, o dinheiro da conta da luz vai vir aí. Quer dizer, se tu não entender disso, tu vai trabalhar para quem entende. Né? Então tu vai acabar trabalhando numa produtora, o cara vai te dar o trabalho para fazer, tu vai fazer, mas quem é que vai vender esse trabalho? Não, e é muito fácil alguém pegar lá do outro lado, né, do mundo, assim. Quando tu vê tua música pode estar. Então olha, fez a tua música, jogou na rede, registra essa música. Tem que registrar. Porque assim é muito fácil. Por exemplo, agora que o Kraftwerk ganhou os direitos deles, né? Porque como foi usado nas bases do Kraftwerk, das bandas mais regravadas. E agora faz 2 meses que eles ganharam os direitos. Eles são o nascedouro de toda a música eletrônica. Eletrônica e do hip hop também. Tá tudo ali. Então olha como demorou tempo. Mas por quê? Porque hoje tu tem um sistema que consegue... Que permite identificar. Mas foi uma luta. Imagina que eles vão ganhar agora de... E é importante lembrar que o direito autoral
O cara pode ter pego a tua música 30 anos atrás e ele é retroativo. Tu recebe retroativo todos os teus direitos morais. Ah, mas o cara pegou... Não interessa. A lei tá clara, os direitos morais, eles voltam para ti. E vão ter que te pagar. Agora, se foi captado, por exemplo, o ECAD captou o teu dia de shows e tu não pegou em 5 anos, aí vai pro bolo comum. Mas o direito autoral é sempre teu, não importa o tempo que isso passa. O fato, quer dizer, se eu que escrevi aquela música, isso aí é um fato histórico, isso não e vai tem, ninguém dar multa, muda. E são multas milionárias, então é um direito teu. Então eu vejo muito essa coisa do direito autoral, assim, muito parecido com condomínio, assim, né? Ah, mas deixa o síndico resolver, eu não vou na reunião de condomínio. Não, vai na reunião de condomínio porque o dinheiro é teu. Senão quem for na reunião vai decidir o que vai ser feito no edifício, porque se tu não fostes, tu delegou a quem foi tomar a decisão. E o ECAD vai tomar a decisão por ti. Até um esclarecimento, os compositores, aqueles que fazem a letra e música, para receber o dinheiro de quando a música é executada no rádio, na televisão, em shows, o que a gente chama de execução pública, sim, eles se organizaram em associações de compositores. Então, quando tu vai fazer um show, tu paga a associação de compositores, paga depois do show porque dá um X% da bilheteria. Ou quando tu vai fazer um show num clube, aí o clube tem que ir lá e pagar, acertar com o ECAD, pagar, e aí o ECAD permite. Mas por que o ECAD, não a associação? Porque no Brasil existem 10 ou 12 associações, então ficou mais fácil essas associações se juntarem e criaram um escritório central de arrecadação de direitos, ECAD, que recebe, negocia em nome de todas essas associações e entrega para elas, que por sua vez entregam para os músicos, né? E eu acho que uma coisa importante a gente deixar claro aqui desse papo é que a gente não está falando aqui em tirar dinheiro dos músicos, tirar dinheiro do não sei quem para pagar os músicos. Na verdade é o seguinte, o músico trabalha, o compositor trabalha, ele grava, quer dizer, ele cria música, ele ensaia a música, ele faz um arranjo, ele ensaia, ele contrata um estúdio, tem gente trabalhando no estúdio, quer dizer, dá muito trabalho para ligar o Spotify, para chegar aquela música gravada que a gente está ouvindo no Spotify, no YouTube, não sei o que, muita gente trabalhou. E é justo que essas pessoas possam viver do seu trabalho. O que a gente quer é um mercado saudável, que as pessoas tenham música à vontade para poder ouvir, e dispensável aqui a gente falar da importância que a música tem em todos os momentos da vida da gente. Mas que as pessoas que estão trabalhando para produzir isso e proporcionar esses momentos agradáveis e tudo que a música traz de bom para as pessoas, para que essas pessoas possam viver disso, possam, né, pagar suas contas, né, pagar o colégio dos seus filhos, né, ter uma vida legal, confortável, porque a grande maioria, a gente está sempre olhando aqueles superstars, aquele pessoal que ficou bilionário, mas esses são poucos, mas ainda assim tem muita gente trabalhando no dia a dia, vivendo disso. De autoral, né? Sabe, de autoral, quem trabalha fazendo show, quem trabalha tocando em bares, os técnicos, sim, de som, de luz, gente, o que isso gera de movimento, e é importante, e é certo, é correto, é justo que essas pessoas todas sejam remuneradas, né? Então, eu acho que é isso que eu acho que é muito clara a intenção da gente fazer esse papo aqui, principalmente é isso, a gente esclarecer e mostrar para as pessoas que tem muita coisa que pode ser feita sem depender do governo, fazer, não sei o quê. Se as próprias pessoas estudarem esse assunto, passarem a entender, vai fazer uma produção de filme, faz aquele sheet, gravou música, vai soltar no Spotify, registra. Não, e é importante nos filmes que as músicas tenham as liberações das gravadoras e das editoras e dos autores, porque tem alguns filmes que não fizeram isso é crime. Pessoal, assim, quem escreveu a letra e a música, o autor, ele é representado comercialmente por uma editora musical. Quer dizer, quem é profissional está nesse mercado. Ou uma associação. Quer dizer, no caso assim, exatamente assim, eu quero usar a tua música no meu filme, na minha série TV. Eu vou conversar com a editora porque é um negócio. Estamos conversando aqui, eu preciso da tua música para fazer a minha produção.
negócio, conversa com a editora. A música vai tocar no rádio, tocar na TV, não sei o quê. Aí a conversa é com a Associação dos Compositores, que também representa que tem as gravadoras para, né, quando está tocando no ar, né? É importante, por exemplo, no caso dos Replicantes, eles têm o primeiro e o segundo disco pela Warner, antiga BMG, e agora eles têm os discos novos, é só o BC. Mas o que importa é que tu tenha o registro, não importa onde está. Mas o que importa é que tu registre as tuas músicas. Porque hoje os Replicantes têm o seu próprio selo, eles são o seu próprio produtor fonográfico. Né? Eles começam, né, como um próprio selo. Eles tiveram o primeiro famoso Vortex, aquele compacto e tal. Mas eles entram, então tu tem algumas músicas, por exemplo, quando eu vou liberar um show dos Replicantes, eu tenho músicas que são da Warner e músicas que são só via UBC. Então tu tem dois tipos de escritórios para resolver. Na verdade, hoje está acontecendo uma mudança, uma reacomodação nesse mercado, que até em função da tecnologia digital, da internet, que estão aparecendo empresas, além, a própria UBC, que é uma associação de compositores, hoje está se instrumentalizando para permitir que um autor produza a sua gravação e registre a sua gravação através do sistema que a UBC está se integrando na internet, nessas novas ferramentas de aferição, de execução, de registro, de propriedade. Então, quando tu produzir uma música, procure te associar. Procure te associar e poder registrar as músicas. O que importa é que esteja registrado. Eu acho que é legal. Se a gente pode deixar assim para os músicos que estão ficando curiosos, porque esse assunto é meio confuso, gente. Vocês não vão entender isso aqui só de ouvir esse podcast. Eu recomendamos que vocês procurem estudar isso aí, procurem ler, registrar. E se vocês não tiverem saco e dinheiro, faz o seguinte: a maneira mais fácil é tu botar pegar tua música, gravar, botar no correio em Sedex 10. Põe num CD, né? Põe num CD e deixa aquele pacote, nunca abre. Se um dia alguém pegar, tu tá ali fechado, mas aí tu não vai ganhar os teus direitos de execução. Exato. Então, procure registrar as músicas, procure uma associação. Eu sei que as associações também a gente tem problemas, né? Tu vê que a gente vê nos prédios chiquérrimos, eles ganham muito dinheiro em cima da gente. Eles ganham muito dinheiro. Então, assim, tem dinheiro pra gente. Existem várias. Existem a UBC, que a Paula falou. Existe a Abramos, existe a Amar. Existem várias. Quer dizer, vocês podem... Recomendo que você analise todas, veja as propostas dela, escolha uma, né, que fique mais à vontade, né, que você acha que atenda à sua necessidade, né? Mas o importante é isso, é que você tenha a comprovação, o registro da música. Registro. Não deixe de registrar tua música, não deixe de registrar teu fonograma. E não, exatamente, a composição é uma coisa, registra lá que você fez a letra e a música, quem fez, mas também quando você fizer a gravação, registra que essa gravação foi produzida por você. Porque se você quiser, por exemplo, assim, algum produtor de cinema, produtor de série de TV quiser usar a tua gravação, tu vai negociar com ele porque tu é o dono. E tu vai receber duas vezes, vai receber como autor e como dono desse fonograma e como executor. Vai receber 3 vezes. Exato. Hoje por um acaso eu tô fazendo a direção musical de um filme e uma das bandas que eu tô tentando negociar, eles acharam interessante, porque eles são citados também nesse filme. O autoral, ok, mas aí eu perguntei pra eles, mas aonde está o fonograma original? Ele está na Warner. Eu falei, não tem uma gravação ao vivo de vocês? Ele tem. Então eu quero ouvir porque talvez eu vá usar ao vivo, que é da banda, que é do direito. Então eu vou pagar direto pra banda, daquela gravação ao vivo. Por isso, saber localizar exatamente o que a gente falou no começo. Que fonograma é esse? Quem gravou? Quem produziu? Quem produziu. E eu vou pagar direto para quem produziu. E não vou passar por todo o processo. Mas sempre, quando a gente fala em direito autoral, tudo é no papel. Porque o cara liberou a música. Isso não existe. E tem que ter muito cuidado com herdeiros. Os herdeiros, para mim, são o maior problema do direito autoral hoje. Abrindo um parêntese. Na lei brasileira, depois que quando um compositor morre, as suas músicas, letra e música,
passam por herança 70 anos mais um. para os seus herdeiros legais. Isso dura até 70, como ela disse, 70 anos mais um da morte do compositor, né? A letra e música, mas a gravação não, né? O fonograma é 70 mais um da data de lançamento do fonograma. Isso é importante. Então, assim, quando eu vou fazer meu trabalho de copyright, eu tenho que descobrir, por isso é importante, qual o fonograma que eu quero. Qual a gravação certa? Aí eu tenho que descobrir, eu tenho que ir lá, às vezes eu vou lá na Pop Som, jura, né? Eu vou lá na Galeria Chaves, ou vou na Livraria Cultura, ou vou em lugares, na Toca do Disco, eu pego o vinil, ele foi lançado em tal ano. Eu preciso, para poder ver se ele está em domínio público ou não. Porque tem umas charadas ali, né? E o fonograma, ele também tem direito hereditário? Porque o fonograma é lançado por uma empresa, em geral. É da empresa, então é da Warner. Até 70 anos depois do seu lançamento. Do lançamento. Então, se for lançado... A gente está, acho que 46, né? Em 1900, os fonogramas que foram lançados em 1946 já estão tudo em domínio público. O fonograma, não o direito de autor. Não a composição, porque que está registrada naquela gravação. E pode ter mais de um autor. E é o que está valendo, é o que morre por último. Então tu vê como tem detalhe. Detalhe, não é uma coisa... Tu tem que ter muito cuidado quando trabalha com direito autoral para tu não... E tu tem que respeitar também o direito dos herdeiros, né? Mas os herdeiros normalmente são o problema, não é o autor. Porque o que acontece com os herdeiros que a gente nota? Ou a família é brigada, ou não querem que use a obra por uma questão de emocional mesmo. Tive agora um caso que foi isso. Trabalhei com uma trilha que os herdeiros não querem registrar a obra do autor porque se sentem muito tristes do que aconteceu com o compositor. Eles não querem mexer. Então o dinheiro do direito autoral está solto. Toca no mundo todo. Eu tentei ainda, vamos registrar, eu faço esse trabalho. Eles não querem tocar no assunto. Eu consegui botar no curso, mas botei ali as músicas, mas não aparece o registro de autor. Nossa. Então tu vê como é delicado o processo. Tu vai mexer numa questão afetiva, tu vai... Vaidades. Banda brigada, por exemplo. Banda brigada é um problema. Porque eles não querem... Um quer 100 mil, outro quer abre mão. Então é um processo muito complexo. Não é quase um trabalho de psicólogo quando tu trabalha com direito autoral. Eu já tive problemas assim... Raimundos, por exemplo, que o cara virou pastor e daí não queria mais saber de falar da banda, porque a banda só falava de putaria, agora ele é pastor, e o outro liberou. Então tem todo um trabalho. Os Mutantes, por exemplo, os Mutantes foi uma banda que não entrou no filme do Woodstock, do Otto, porque Sérgio Dias queria 100 mil e a Rita Lee e o Arnaldo queriam 2 mil. A gente não tinha, a gente tinha nosso orçamento total não chegava a 30 mil para 12 músicas. Então tu vê que a gente trabalha com problemas de vaidade, de um passado mal resolvido. Então é bem complicado. Teve um sambista também que eu trabalhei, que ele estava parceiro do Cartola, o Cartola tranquilo, e ele tava maluco, assim, e ele não me xingou. Depois me disse que eu era afilhada dele, que ele me adorava. Eu disse, eu tenho dinheiro pra ti, quer ou não quer? O filme já estava em cartaz. Mandei pro Sedex a autorização. Quando a autorização chegou, ele assinou, mas estava tudo amassado. Eu acho que ele... Né, e nem os produtores, nem ninguém queria falar com ele. E eu disse, não, eu vou falar porque o filme está em cartaz. Então, é um trabalho que tu tem que ter paciência. É que, na verdade, quem é produtor sabe que artista, assim, tu tem que ter uma paciência gigante, né? E uma coisa importante, eu acho, colocar também, gente, hoje que está abrindo um espaço cada vez maior para fazer produção, de gravar um show, fazer uma produção e tal, em vez de botar num DVD,
vender para Netflix, botar numa operadora dessas de TV por assinatura, gente, nesse caso precisa ter essa autorização antes. Tudo precisa. A TV não põe no ar mais sem as autorizações musicais. Se é um show ao vivo, tá? Nós vamos fazer um show, comprar ingresso, se paga depois pro ECAD. Não precisa ter autorização, desde que não mude a música, né? Paga-se depois, dá a lista. Nós tocamos essa música tá aqui. É 10 ou é 20% da bilheteria? 10% da bilheteria. Se tu negociar antes, eles chegam a 5%. Tá, enfim, mas é fácil isso, é fácil de aferir hoje, que tu pega o borderô e tal. Eu fazia isso anos atrás. Sim, lá na Casa de Cultura. 30 anos atrás. Não, dia antes disso em Brasília, com a minha banda, era eu que cuidava disso. Aí, mas se quer fazer uma gravação para dizer, não, vamos vender, vamos botar porque como a gente tem o Spotify agora, daqui a pouco vocês vão gravar, vocês músicos vão chamar um amigo, 2, 3, vão gravar um show e vão botar no sei lá, vai aparecer o Spotify, já tem o YouTube. Quer dizer, atenção, para usar a música de outros, se vocês estão fazendo cover de alguma coisa, tem que ter autorização, senão o YouTube pode bloquear. Né? Se o editor musical diz assim, não dei autorização para essa música rodar no YouTube, o YouTube vai ter que tirar. E normalmente não é só autorização, né, Militão? No caso, tem pagamento não só de ECAD de porta, mas de direito de execução. Então, aconteceu um caso de uma banda daqui que gravou um DVD, uma banda cover, e queria botar para vender aqui na Multissom. Eu disse para eles, vocês vão preso. Tinha Led Zeppelin. Eu disse, vocês querem vender em show? Tudo bem, mas vocês não podem vender isso, porque tu precisa autorizar antes. Qualquer gravação em DVD, tu tem que pedir autorização antes para a editora. Me lembrei agora de um exemplo, que eu até mostrava também para meus alunos. Tem um filme, que eu acho que é dos anos 2000 ali, Almost Famous, Quase Famosos. Eu amo aquela trilha, queria ter feito. Uma trilha maravilhosa, assim, com o bom e do melhor da história do rock e tal. Quando eu comprei o DVD, veio um DVD dos making of, dos extras. Tem uma cena inteira, sinal engraçadíssima, que não entrou no filme porque o produtor musical não conseguiu chegar a um acordo com a editora musical ou a gravadora do Led Zeppelin, porque eles queriam usar Stairway to Heaven e não tiveram autorização. Então eles no DVD... Ou dinheiro também, né? Ou dinheiro, cobraram caro demais, estourou o orçamento do filme. Então, no DVD do Making Off, eles fizeram o seguinte, para você saber como é que ia ser esta cena, é o seguinte, aqui no DVD tá a cena sem a música. Quando nós botarmos uma seta aqui, agora, você liga o Stairway to Heaven, que aí você vai ver como é que é a cena. Eu fiz isso, a cena era hilária, né? O guri todo nerd mostrando pra mãe, o que é Stairway to Heaven, um amigo doido lá. Só assim, quer dizer, eu em casa, né? Porque eu tinha a gravação, cara. Então o direito autoral é assim. Eu acho que pra gente encaminhar assim pro final do nosso papo, eu acho que é uma dúvida muito grande que hoje muita gente que está gravando música em casa e quer botar no YouTube, fazer uma cover e botar no YouTube. Como é que funciona isso? O que vai acontecer se eu gravar uma cover e simplesmente botar no YouTube, né, no meu perfil e publicar? A editora pode simplesmente te bloquear. Tudo que tu usar do outro, tu tem que pedir autorização. Claro que esse processo é novo, né? Mas daqui a pouco vai cair tudo fora. Então... Ou as gravadoras vão achar uma maneira muito simples das pessoas pedirem autorização, porque milhões de pessoas gravando cover não é uma coisa também para jogar fora. Não eles é, cobraram um pouquinho de cada um. Mas sempre faça a sua própria composição. Seja um grande compositor, sabe? Mas para deixar esclarecer assim, quer dizer, a editora musical pode solicitar ao YouTube que tire do ar. Pode, imediatamente. Ou então, mas eu conheço um monte de cover que eles não tiraram do ar. O azar é teu. Mas tu não vai ganhar dinheiro com essa gravação. Se a gravação bombar, o YouTube vai botar propaganda e quem vai ganhar é o YouTube e a editora, né? Só que tem essa dificuldade. Eu quero fazer uma cover do George Harrison. Como é que eu consigo autorização? Tem que ir atrás da autorização. Ele vai ouvir e vai dizer sim ou não.
Mas é o que eu digo, as redes sociais, tudo é muito novo. Tem que procurar os representantes desses artistas no Brasil. É importante o pessoal saber uma coisa também que tu já tinha falado. A legislação de direito autoral, existem tratados internacionais, convenções internacionais que os países assinaram, e tendo assinado esses tratados, eles tiveram que adaptar suas legislações para que elas tivessem essa compatibilidade. Assim, da mesma forma que quando toca uma música do George Harrison no Brasil e é pago o direito autoral, isso aí é remetido lá para os herdeiros dele na Inglaterra. Assim, da mesma forma, quando toca a música de um autor brasileiro no exterior, paga direito autoral e esse dinheiro vem parar aqui no Brasil. Sim. Então isso é bom para todo mundo. Mas sempre pedir autorização. Eu não invista nada. E quem é que representa no Brasil? Como é que o pessoal faz para descobrir quem é que representa no Brasil? A editora do Led Zeppelin, a editora dos Beatles, a editora... O Led Zeppelin é Atlantic, né? Atlantic virou, agora não vou lembrar, virou o quê? A gravadora... ele é da Warner, né? Provavelmente seja o Warner, mas existe dentro... Essas grandes gravadoras normalmente tinham suas próprias editoras, né? Esse era um problema que a gente foi aprendendo com o tempo, tu não editar na mesma gravadora que tu grava. Porque eles ficam com o queijo e a faca na mão. Então tentar editar em diferentes editoras. Mas, por exemplo, a UBC, que é a minha sociedade que me representa, ela tem um sistema de pesquisa ali, que tu põe o nome da obra, o nome do autor, e aí ele vai te dizer onde está a obra. Ele traz ali da onde... Isso é um sistema que melhorou muito, que isso é uma coisa de 2 anos atrás. Antes eu tinha que... tu conseguia achar uma pesquisa cruel, né? Sem querer fazer um comercial aqui no Jabá, essa associação tem se modernizado muito e colocado uma série de serviços que através do site entrou no site até ali, pesquisa na web. Aí pesquisa na web. Para registrar o ISRC, o código de identificação, a carteira de identidade da tua gravação, tu pode fazer hoje pelo site deles. Mas eles têm que te mandar um código teu, tu tem que se associar e eles vão te mandar. Sim, tu tem que ser sócio, Mas a pesquisa na web não. Tu entra no site, se a pesquisa tá ali, a pesquisa web. Não sabia, eu pensei que fosse só para sócio. Não, também. A pesquisa na web tá ali. Não tem, é a maneira mais fácil de descobrir onde está a música gravada. E sempre pedir autorização, vou te dizer uma coisa, por respeito aos músicos. Esse tempo eu dei uma consultoria para um pessoal que eles gravaram muitos shows ao vivo em Porto Alegre e eles queriam fazer uma página da produtora. A minha pergunta foi, tu tem autorização de todos os músicos que tocaram? Tu tem a lista das músicas? Porque se o músico autorizar... Se o músico autoriza, isso já te dá, o autor já te dá liberdade para tu botar no ar, senão não. Senão é crime. Então, vou gravar um show ao vivo com 10 bandas, com 3 bandas, elas vão tocar. Tudo autorizado. Música tal, autoriza isso aqui para exibição. Porque quando eu comecei com o direito autoral, a gente tinha que negociar a internet à parte, a internet estava começando. Então a gente negociava TV e cinema. E trailer. O trailer tem outro valor, né? Hoje já vem a internet. Quando esse pessoal que me procurou para essa consultoria, eles não tinham no contrato internet. Tu não pode botar no ar. Tu tinha para TV e só para TV. Execução em TV. Então tem que ter muito cuidado nos contratos também. Esses detalhes que eu falo, o direito autoral é muito detalhado. Hoje tem alguns contratos que dizem assim, autorização para TV, internet e quaisquer outros meios que venham a ser criados. Atenção, a gente não sabe o que pode ser, que característica tem, como é que vai cobrar por causa disso. Mas hoje a Warner, por exemplo, que eu faço quando não existem outros meios que... Não, eles dizem, é isso. Se vier a lua, daqui a um tempo a gente tiver execução na lua... Tem que fazer um contrato específico, um adendo do contrato para permitir que esse outro meio que venha a ser criado, outra tecnologia, tu também possa distribuir através dela. Né? Porque cada uma tem um valor. Por exemplo, trailer de filme tem outro valor. Eu quero botar a música num trailer, não, é outro preço. Então tudo... Não, a gente não pode se atirar. Vou botar a música, eu vou criar... Não, vamos devagar... Vamos olhar o que o direito autoral nos traz, ele está nos protegendo. O ECAD a gente sabe que tem problemas, mas ele também nos protege.
Uma vez eu fui num debate com a Sandra de Sá e eu nunca esqueci o que ela falou. Eu acho que para terminar é bom isso que eu vou falar. Ela disse assim: numa festa, as pessoas não querem pagar música numa festa, mas elas pagam a água, o guardanapo, o garçom, a roupa que elas vão, a meia calça, compra a calcinha nova, mas na hora de pagar a música não querem. Então faça teu casamento em silêncio, para ver como é que fica a tua festa de casamento. Um saco. Então o direito autoral é para isso, é para defender os autores e os seus músicos que tocaram, né? É a forma de remuneração das pessoas que trabalharam, porque a gente tivesse aqueles momentos agradáveis ouvindo aquela música que a gente gosta. Porque é a música que vai nos tirar desse estágio de desespero e de pavor e de depressão, né? A música que te leva. Então é isso, faça teu casamento em silêncio que não vai ter graça nenhuma. Exato. Paola, quero te agradecer muito a tua gentileza. Obrigada, bate-papo. Eu acho que esse bate-papo foi muito legal. A gente poderia passar outra hora falando aqui. Pessoal, não se assustem. Provavelmente alguns de vocês, ou talvez quase todos vocês que estão ouvindo este episódio aqui do E Por Falar em Som, vocês devem estar com um nó na cabeça. Direito autoral como a gente já falou várias vezes aqui, é cheio de detalhes, são vários aspectos. Não se assuste, continue lendo sobre isso. Existem cursos, a Open University inglesa tem um curso muito interessante da Associação Internacional de Associações de Compositores, da CISAC. Tem um curso em português da história do direito autoral, tem um curso novo agora em inglês que fala exatamente sobre o momento atual, sobre contratos e coisas e tal, que ainda não fizeram a versão em português, mas acredito que vão fazer, porque a Marisa Gandelman, ex-presidente da UBC, que hoje está lá num cargo na CISAC, que é a professora, curadora desses cursos, né? Então eu acredito que eles vão traduzir. É um curso barato, muito legal. Leiam, existem livros brasileiros, embora tenha a questão da atualização da lei, mas procurem, tem o livro do Nehemias Gueiros, que é um livrão grande, que é importante, sobre direito autoral. Nehemias Gueiros Júnior. Foi um dos primeiros a trazer essa bibliografia, né? Exato. Então procurem isso, procurem na internet, tem bastante coisa sobre isso. Os sites das associações, os sites do ECAD tem algumas informações. Não deixe as suas músicas soltas. Exatamente. Procure, faça a sua parte também, não só reclame dos outros, né? Músicos, compositores, produtores, façam a sua parte também, que o mercado vai melhorar. Que o produtor, produtor de uma banda, ele também protege o seu artista, né? Com certeza. Gente, mais uma vez, Paula, muito obrigado e até a próxima com E Por Falar em Som. M.R. Maia apresentou E Por Falar em Som. Produção e apresentação de Militão Ricardo.